Beleza, então. É, esse treinamento desse mês, eu estou fazendo uma sériezinha de treinamentos em relação ao programa de pré-requisitos, porque são muitos, né? E dentro da nossa estrutura aqui de produto, a gente tem três fases de programa de pré-requisitos. Então, no último treinamento do mês passado, eu falei sobre essa primeira fase. Mas eu vou passar com você rapidinho, só para você citar que você não participou, eu não estou lembrada de você ter participado. E aí, deixa eu compartilhar minha tela. Aqui. Você está vendo já? Sim, né? Ó, quem já entrou aqui. Ah, já vai chegando, pessoal. Bom dia, Apolinário. Beleza, quando o Apolinário se posiciona aí, vamos lá. Então, esse aqui é o produto que a gente tem de segurança de alimentos, tá? Nível 1. Bom dia. Bom dia. O Apolinário, por exemplo, ele está numa outra estrutura, né? Acho que você chegou, né? Você migrou, né, Taina? Você estava na estrutura da 9001 e depois você foi para módulos, né? O Apolinário, ele está dentro da FSC, mas o produto único, a gente não migrou para módulo porque a empresa do Apolinário já é certificada, então a gente só faz revisão. Mas a estrutura de programas de pré-requisitos, ela é a mesma, né? Então, no último treinamento, eu falei sobre os programas de pré-requisitos 1, né? Falei sobre a questão de estrutura, né? Que no início da implementação, quando, né, o cliente vem para certificar a FSC, a gente faz um diagnóstico da estrutura, porque é algo muito importante. Tá chegando mais gente. E aí a gente emite aí um relatório, né? Deixa eu só aceitar o pessoal aqui. Já aceitei. A gente emite relatório para ter o plano de ação, para ajustar a questão estrutural da empresa que tem que estar de acordo, né? Então, empresas que já têm ali alvará de vigilância sanitária, provavelmente já tem a estrutura bem definida, bem certinha, porém a gente tem que olhar para ver se precisa de algum ajuste na questão de teto, de piso, a relação de estrutura de lavagem de mãos, né? Pia de lavagem de mão, banheiro. Então, a gente tem que ter essa visão da empresa para, logo no início, porque para ter aquele tempo, né, de fazer os ajustes até a certificação, né? Falamos, né, para quem chegou agora, estou dando um resuminho do último treinamento, tá, gente? Bom dia, Paty, bom dia, Margarida. Estou dando um resuminho que a gente começou lá pelos programas de pré-requisitos, acho que só a Paty estava aqui no mês passado, e hoje eu vou entrar no programa de pré-requisitos 2. Então, só estou passando o que a gente já falou. Então, a gente falou sobre água, área e energia, questão de análise de potabilidade de água, análise de ar, né, quando é aplicável a ambientes climatizados, prevenção de contaminação cruzada, a gente falou sobre o plano de contaminantes, a parte de monitoramento ambiental, análise de SWAB de equipamentos, de mãos, que a gente tem que ter esse estudo, a gente tem que conhecer aí como que é como que está o nosso ambiente em relação a micro-organismos, para verificar se tem que ter alguma ação ali relacionada a isso. Também falei sobre a parte de armazenamento e transporte e só. Fechamos o treinamento, né, no mês passado e nesse mês eu vou trazer aí a fase de programa de pré-requisitos 2 com a continuidade, né, desses pré-requisitos. Beleza, então? Bora lá. Bem, iniciando aqui essa fase de os programas de pré-requisitos 2, a gente começa é, pela parte de programa de manutenção e calibração de equipamentos. Bem, o que é importante dentro desse programa de pré-requisitos? Uma dica que eu dou, né, para quem está dentro desse mundo de segurança de alimentos, de FSC, é sempre se atentar a requisitos legais, né, para ver o que se aplica de requisito legal dentro, né, da sua área, né, do seu negócio, e também a questão de
da ISO TS 22000, né? Porque dentro da FSC, ISO 22000 e ISO TS 22002, né? Dependendo aí do ramo, né? Tem normas diferentes, mas requisitos adicionais. Então, quando a gente vai fazer o programa de pré-requisitos, a gente tem que ver o que está pedindo ali, o que está solicitando, o que é obrigatório dentro da ISO TS. Eu trouxe ela aqui, não sei se vocês... Deixa eu compartilhar aqui. Eu trouxe elas aqui, vocês estão vendo? Aqui, ISO TS, me dá um joinha aí, da culinária que está com a câmera, né? Essa aqui, por exemplo, a 221, é para indústrias que processam alimentos, né? E eu trouxe a 4, porque sempre tem nossos amigos da embalagem aí, que são aí a maioria alimentos e embalagem. Por exemplo, Tainã, você se enquadraria na 22.002.1, né? Porque é suplemento, então é alimento. A Paty, que é gases, né? Acaba que ela se enquadra aqui na 22.002.1 também, porque a gente não tem um específico, infelizmente, para a área de gases. E Apolinário, Margarida, e na área de embalagens é a 4. Então, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, eu ponho aqui, ó, Ctrl F, e busco aquele tema, né, do PPR, para a gente ter certeza o que é obrigatório dentro da legislação, dentro da norma, né? O nosso procedimento aqui dentro da plataforma, ele já possui uma estrutura de conteúdo baseado nesses requisitos da ISO TS, né? Porém, não é só pegar aquele documento e fazer igual. A gente tem que fazer a leitura e identificar se aquilo faz parte ali da rotina da empresa, né? Porque a gente está colocando ali de uma forma mais geral, uma forma mais abrangente, então a gente tem que verificar o que é de fato aplicável para a empresa, né? Então, aqui, ó, ele tem superfície de contato, de embalagem e para embalagem para alimentos, aqui manutenção, e aqui tem os requisitos, né? Fala da questão de planejamento de manutenção, fala sobre a questão de registro, fala da parte de limpeza, né? Após a manutenção. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter. E é isso que a gente traz e que a gente espera aqui dentro da plataforma, dentro de um procedimento, né? É descrever como que essas manutenções são realizadas, como que a calibração também é realizada, a forma como é feito, como é programado. E aí, quando a gente fala de manutenção e calibração, geralmente a calibração deixa eu parar um pouco de compartilhar para ver vocês. A calibração normalmente é feita fora, né? Dificilmente tem uma empresa que faz a calibração interna. Talvez o que pode acontecer eu esqueci a palavra, mas é como se fosse apenas uma aferição, lembrei. Uma aferição para verificar, por exemplo, o termômetro. O termômetro, ele é calibrado anualmente ou a cada 6 meses, mas toda vez, diariamente ou semanalmente, a gente faz um testezinho de aferição, né, para identificar se aquele termômetro está ali medindo aquela temperatura que é esperada, né? Então, quando a gente traz para a realidade, né, vamos falar dos dois separadamente. Manutenção. Plano de manutenção preventiva, tá? A gente tem que trabalhar dentro de indústria de alimentos com a prevenção. Nunca a correção ela vai acontecer, né? Não tem como. A manutenção corretiva ela vai acontecer, mas a gente tem que trabalhar com a prevenção. A gente está falando de cadeia de segurança de alimentos, a gente está falando de contaminação. Então, pode ter ali equipamentos que, se vier a dar defeito, se vier a falhar, a quebrar, a gente tem um problema de contaminação. E, consequentemente, né, a gente tem desperdício, perda de tempo, perda de dinheiro e por aí vai. Então, a gente trabalhando de maneira preventiva, a gente evita falhas durante a produção, né, e que acarreta aí esse monte de problemas aí posteriores. Daí, então, manutenção tem que ter um plano de manutenção, a gente também traz isso dentro da plataforma, né, tem uma, uma etapazinha ali sobre manutenção. Ó, fica essa barra aqui.
Me confunde todinha. Deixa eu botar ela para cima agora. Então, a gente tem um plano de manutenção, né? Deixa eu baixar ele aqui para a gente poder conversar sobre ele. Então, o plano de manutenção aqui é um exemplo, claro, toda empresa pode fazer de como, né, achar melhor, a gente sempre fornece aqui um exemplo, mas o que que é importante? Identificar qual é o equipamento, né, onde que ele está, qual é a área, e é muito importante a gente fazer separar por criticidade, né? Por quê? Equipamentos que têm uma criticidade alta são aqueles que têm contato direto, têm relação direta com o seu produto, né? E ele vai gerar um problemão para você em relação à segurança de alimentos, se ele parar de funcionar, se ele der defeito, né? Geralmente, mas não é uma regra, esses equipamentos ou eles são PCCs ou eles são PPROs, né? Então, a gente tem que identificar isso. E por que que é importante identificar? Para priorizar a manutenção. Então, a gente tem que dar prioridade aos equipamentos que têm aí relação direta com segurança de alimentos. Exemplo, clássico que eu adoro dar, pasteurizador. Imagina um pasteurizador que ele ali é o ponto crucial de uma produção, né, de um alimento que é pasteurizado para eliminar micro-organismos. Provavelmente, a etapa de pasteurização é um PCC ou um PPRO. Geralmente é PCC. Imagine se der um problema, o produto ficar ali, ou ficar menos tempo, com a temperatura mais baixa, ou ficar muito tempo ali, ele vai cozinhar, vai perder a qualidade sensorial dele, e aí a gente vai ter que descartar, enfim. Então, é importante, na hora de fazer um plano de manutenção, fazer esses critérios, estabelecer os critérios de, de, de ordem mesmo, né, para fazer esse planejamento. E aí tem que ter, de fato, o planejamento anual. Por quê? A manutenção envolve paradas de linhas, né? Então, não dá para simplesmente, de hoje para amanhã vou fazer uma manutenção. Não, a gente tem que estar ali com o planejamento, parar a linha de produção, organizar o planejamento da produção de modo que aquela linha, aquele equipamento, ele fique parado para manutenção e posterior limpeza antes de iniciar a produção novamente, né? Então, é algo super importante, primordial, é requisito de ISO TS, essa questão de ter o planejamento e também essa questão de critério, né? De você estabelecer qual equipamento vou dizer, importante, né? No quesito de segurança de alimentos. Beleza? Alguma dúvida até aí? Tá bom. Tá. E aí, a gente entra na questão também quando a gente fala de manutenção, a parte que está relacionada à instrução de trabalho, né? Porque a instrução de trabalho, a instrução de trabalho ela não é obrigatória, se a gente for parar e pensar, para todas as atividades da empresa. Né? A instrução, o procedimento, né? Sim, tem procedimentos que são obrigatórios, mas a instrução de trabalho ela é mais detalhadinha, de pegar uma atividadezinha ali específica e fazer o passo a passo mesmo. Né? Então, mas quando a gente fala de manutenção, isso é algo que é recomendado pelo fato da criticidade em relação à segurança de alimentos. Né? Então, quanto mais detalhe a gente tiver em relação à manutenção, nessa questão de parar a linha de produção, de né, ter aquele planejamento, o que tem que fazer, desligar equipamento, fazer isso, fazer aquilo, depois fazer a limpeza, para depois a linha de produção ser liberada. Né? Então, é algo que requer ali um detalhamento maior. Beleza. Falei da manutenção, alguma dúvida aí? Tudo certo? Então tá, vou seguindo. Cris, posso contribuir com o plano de manutenção do nosso caso aqui? Obviamente, claro, eu tô aqui. Achei. Como funciona o nosso plano de manutenção para as manutenções preventivas?
Corretivas não, porque corretiva a máquina quebra, tem que substituir uma peça específica. Como funciona o plano de manutenção preventivo? Com base no documento que vem da máquina, no documento da própria máquina, então a gente fez um checklist com o manual da máquina, e esse checklist ele leva lá um tiquezinho do mecânico que vai fazer, por exemplo, a verificação do nível de óleo, troca de correia, rolamento, verificação de rolamento. Então, ele tem pontos específicos que o próprio manual da máquina, que o próprio manual do fabricante determina que se faça a intervalos planejados, porque isso já vem, uma boa parte disso vem no manual da máquina, e com base no manual da máquina foi criado um checklist. E aí esse checklist vira também uma instrução de trabalho. Então, o manutencista chega na máquina e ele sabe, de A a Z, quais são os pontos que ele tem que verificar, e ele vai verificando ponto a ponto, com base no manual da máquina, que tem também, muitas vezes, um desenho um croquis da máquina e os pontos específicos de verificação e troca. E essa instrução de trabalho, ela também é um documento, um registro do que ele fez em determinada ocasião. Então fica bem legal, porque ele tem uma sequência, um sequenciamento de atividades. E quando ele tica lá, coloca lá o OK no checklist e assina validando isso, ela já serve, é um documento que vira um registro também, tá? Acho que Ah, ficou legal. claro aí. E sim, ficou. E aí é importante também isso que você falou, a parte de identificar a recomendação do fabricante, né? Quando você falou que a máquina ali ela veio com esse checklist, então o seu fabricante ele já está ali indicando o que precisa ser olhado, verificado com uma frequência maior para evitar problemas, né? E é ótimo assim, ter essas informações. Inclusive foi alterado lá, né, requisito adicional da nova versão, da V6, essa questão de equipamentos, de que agora, para você adquirir o equipamento, você vai ter que ter toda a ficha técnica dele, tem essa mudança aí. Então, é algo que vem para contribuir, sim, né, em tudo, né? Acaba que vai ajudar na parte de manutenção, vai ajudar na parte de HCCP e ficar mais fácil, né? Mas obrigada, Polinário, pela sua contribuição. Pode contribuir se você achar necessário em qualquer momento. Deixa eu voltar aqui, que agora eu vou falar da parte de calibração. Deixa eu ver se baixou. Vocês estão vendo a planilha? Não, né? Deixa eu mudar minha tela aqui. Agora que eu notei que eu falei da planilha de manutenção todinha e ela não estava aparecendo na tela, e eu mostrei a planilha para vocês. É porque aqui no Meet a gente compartilha a tela inteira, né? No Zoom dá para você compartilhar, né, as janelas. Mas beleza. Vamos lá. Calibração. Calibração, ela é obrigatória, né, para equipamentos ali que medem parâmetros de produção e que esses parâmetros, de fato, têm ali relação com o seu produto, com segurança de alimentos. Então, isso entra termômetro, né, equipamentos de laboratórios, aqueles que a gente precisa de uma precisão dos resultados para liberar o nosso produto, né? E aí, essa calibração, ela tem que ser feita por empresas especializadas e que tenha nessa certificação, né, ou na 17001 ou no Inmetro, mas ela tem que ser uma empresa ali registrada para poder fazer a calibração. Isso nos dá uma segurança de que aquela empresa ela segue ali padrões, procedimentos específicos para calibrar aquele tipo de equipamento. Né? Então, a gente sugere aqui o preenchimento desse plano de calibração, que é esse que está aqui na tela, porque assim como a manutenção, calibrações devem ser planejadas e registradas, né? Então, a gente vai enviar para o laboratório, né, que vai fazer a calibração, ele vai devolver com um certificado, com um laudo, né? Isso só não basta, tá? A gente tem que ter certeza que aquilo ali está dentro do que a gente precisa na nossa operação. Então, por isso que a gente tem aqui essa parte do critério de aceitação, tem essas informações que a gente sugere que sejam preenchidas,
para a gente ter essa certeza. Então, o que que entra de importante aqui? Tolerância do processo, né? Tolerância do processo é, por exemplo, eu tenho que medir temperatura e essa temperatura ela pode sofrer uma variação para mais ou para menos que não vai interferir no meu produto. Então, essa que é a tolerância. Então, vamos supor a temperatura, ela pode ser 1 grau para mais, 1 grau para menos, vamos pensar ali numa câmara, uma câmara de refrigeração, ela pode estar 10 graus, 11 graus ou 9 graus e, né, para mim isso ok. Agora, se ela chegar a 12, já complica. Então, é isso que a gente vai colocar aqui, é o quanto o seu processo tolera essas variações. E o critério de aceitação é uma fórmula que é a tolerância, 1/3 da tolerância. Não sei explicar a origem dessa fórmula, tá, gente? Mas eu posso pesquisar caso vocês queiram saber, eu procuro saber, tá? Mas é um cálculo lá matemático, eu já vi ele, mas eu não sei explicar a origem, mas é 1/3 da tolerância, tá? E aí, quando recebe o certificado, a gente sempre tem que olhar a parte de erro e incerteza, sempre, todo certificado de calibração tem. E colocar. Então, a planilha, ela já faz, né, aqui tem uma formulinha, acho que está uma formulinha, que ela já faz essa análise, né, de tolerância, critério de aceitação com o erro e a incerteza, e ela diz ali se está aprovado ou não, tá? Por que que tem que ser, por que que a gente tem que fazer? Para, de fato, fazer uma análise crítica do certificado e entender se aquilo dentro do meu processo vai ter algum tipo de problema, né? Caso tiver reprovado. Então, quando der um- uma aprovação, um resultado de reprovado, não significa que acabou tudo, meu Deus. Vamos ver com o laboratório, pode ser que aconteceu, repetir aí essa análise. Ou não, eu tenho vários equipamentos, né? Esses dias eu estava conversando com uma cliente que tem laboratório de análises clínicas. Elas usam pipetas. A pipeta, para análise ali de sangue, por exemplo, ela tem que ser precisa. Só que a dela deu reprovada. Aí o que ela fez? Ela transferiu a pipeta lá para o setor lá de exame de urina, porque aí para pipetar a urina para colocar lá para fazer o exame, já não tem essa necessidade. Então ela conseguiu realocar o equipamento dela para um local onde essa variação ela não impacta tanto. Né? Questão de balança, a mesma coisa. Né? A gente pode talvez realocar, né? Mas geralmente, né, isso é bem, bem raro, assim, confesso, de acontecer. Eu vejo bem pouco essa questão de não dar muito certo, né? E obviamente que o laboratório também tem que saber essas informações, né? Eu tenho uma experiência prática, né? Que eu trabalhava numa empresa de um restaurante, né? E a gente colocava os termômetros de espeto para calibrar. E aí a gente teve uma auditoria e o auditor pontuou, né, colocou aqui com a oportunidade de melhoria, porque a gente usava o termômetro para temperaturas quentes e muito frias, abaixo de zero. E se a gente olhasse no nosso certificado, era de 0 a, não lembro se era a 100, 150. Então, o que que a gente teve que fazer? Teve que comunicar ao laboratório para a nova calibração ele aumentar essa faixa de -10, eu não lembro, né? Acho que foi -10, algo assim, que era a temperatura, né, de congelamento, que a gente sempre tinha que estar verificando, e as temperaturas elevadas de cocção. Então, é algo que também tem que ser passado, não é simplesmente, entreguei o termômetro lá para o laboratório, calibra aí. Tá, mas qual é a faixa de utilização? Isso também é muito importante. Beleza? Alguma dúvida? Então, vamos seguir para o próximo. Então, sobre calibração, né, e manutenção é isso, né? No caso de aferição, se a empresa faz, também tem que ter ali o registro, né? Pode utilizar aqui até na mesma planilha e ali identificar, né, que é uma aferição, não uma calibração, então não vai gerar o relatório. Bem, outro ponto que é super importante, né? Assim como todo, né? Não tem o mais importante, menos importante, mas quando a gente fala de segurança de alimentos, a limpeza, ela tem que estar ali colada, tem que estar ali funcionando, redondinha, porque
a limpeza é, é requisito legal, é programa de pré-requisito, né? Está na ISTS. Então, empresa de alimentos respira limpeza, não tem jeito, na parte de higiene, né? E aí, algumas questões que a gente aborda aqui nesse programa de pré-requisitos é a, o plano de limpeza, assim como tem um plano de manutenção, tem ali o planejamento de limpeza, tem aquelas limpezas rotineiras, né? Tem aquelas limpezas que são, né, mais gerais, assim, então requer linha parada, né? Já que é parede, teto, limpeza aérea, né, Apolinário? Tá tendo que fazer aí. Lembrei que você me falou ontem. Então, assim, são limpezas que tem que ter um planejamento, porque não é simplesmente parar e limpar, né? Aquelas limpezas de rotina, geralmente são aquelas antes de iniciar a produção, depois na troca, né, de lote, né? E ao finalizar, essas daí são rotineiras, né? Claro, tem que ter um registro disso, né? E aquelas que são mais espaçadas, né? Piso, parede, teto, janela, né? Limpezas aéreas de forma geral, também tem que estar no planejamento, porque tem que verificar na produção como que isso está, né? Quando a gente fala de limpeza, a gente está falando de produto químico. Então, é muito importante verificar os arredores, né? Trago aqui um outro problema, né, que eu gosto de trazer da minha experiência aí, e quando a gente trabalha em restaurante, empresas que não param 24 horas ali por dia, que é muito difícil ter aquela pausa, então a gente tinha um problema muito sério de fazer limpeza no açougue, na área de açougue, câmara fria, porque a gente tinha que fazer a limpeza, né? A parte de carne, ela é muito, muito pesada, assim, suja muito rápido, então, assim, tinha que fazer aquela limpeza semanal, e como que tira carne, como que planeja não ter carne na câmara. Então, assim, era muito, muito difícil. A gente, às vezes, fazia com botava tudo de um lado, limpava de um lado, depois botava tudo do outro, limpava do outro, mas assim, não é o ideal, porque a gente está trabalhando com produto químico, então pode ter a questão de respingar, né? Quando está lavando a câmara, a temperatura acaba que ela aumenta, então a gente tinha essas questões, assim, era algo que tinha que estar monitorando. Então, é uma questão que, independente, né, do ramo e da empresa, a gente tem que observar as particularidades, né, da empresa. Então, tem como a gente parar? Né? Eu já trabalhei em frigorífico também, que a limpeza geral era no turno da noite. Né? Então, tinha ali o abate terminava lá por 3, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde entrava o pessoal da higienização, fazia higienização geral, no outro dia estava tudo limpinho. Então, a gente tem que ter um planejamento para identificar o que se aplica mais, né, dentro da realidade de cada negócio, de cada produto, né? Aí, a Apolinária e Margarida aí trabalham com embalagens de papel, de papelão. Como que faz uma limpeza com água, sendo que o produto, a matéria-prima é papel, o produto acabado é papel? Então, tem que ter um planejamento, porque senão você vai ali molhar o produto, ter perda, contaminar. Então, é algo que precisa ser bem planejado. Né? E aí, quando, né, entra a parte de limpeza, além de toda essa questão de planejamento, tem a parte de quais produtos químicos eu vou utilizar. Né? Esses produtos químicos não posso ir ali simplesmente no mercado e comprar. Né? É algo que tem que ter uma procedência, tem que ser específico para aquilo, não pode ter cheiro, né? Tem que ser um produto que seja adequado para aquela superfície. Né? E como que a gente sabe se é adequado? Né? Procurando bons fornecedores, né? Que é o princípio de tudo. E também a gente sempre sugere a validação, né? A norma, inclusive, sugere a validação da limpeza. O que que é isso? Fazer, né, um teste ali suave na superfície após limpeza para identificar se os micro-organismos ali de maior incidência, né, ali, os micro-organismos que podem vir a estar, né, naquela superfície, eles foram eliminados. Então, não basta só limpar, a gente tem que comprovar que a limpeza, ela funciona de fato, né? E isso é através de uma validação. Validação para limpeza, geralmente, além de você ter ali o produto,
né, na concentração correta e ter todas as informações referentes ao produto, é a parte de validação, de fazer ali a análise após a limpeza, né, seja da água de enxágue, dependendo se é uma limpeza SIP, né, uma limpeza uma fechada, né, ou limpeza mesmo na área da superfície, e fazer uma amostragem ali ao longo do ano para poder validar isso. Beleza? Alguma dúvida? Tá. Ponto também importante, questões dos utensílios, o que que utiliza-se para realizar a limpeza. Tem alguns itens que são proibidos, como, por exemplo, pano, pano de tecido. A gente não pode utilizar tecido dentro da indústria de alimentos. Se a gente for usar pano, é o perfectzinho, aquele pano descartável que a gente vai usar e jogar fora, ou papel, pano, a gente fica lá lavando, secando para depois reutilizar, é proibido. Dentro da legislação é requisito legal, né? É a legislação da vigilância sanitária que não é permitido, tá? Tem alguns tipos de materiais de bombril, né? Por exemplo, palha de aço, né? Também que não pode, porque pode soltar ali, né? Os pedacinhos, né? Os fiapinhos da esponja. Então, tem algumas coisas que a gente tem que observar, né? Uma outra questão é separação de utensílios por área, tá? Não vou usar a mesma vassoura que eu uso para lavar banheiro para lavar a área interna. Então, aconselha-se uma separação, seja por, né? Não é obrigatório, ou uma identificação, ou simplesmente ter locais diferentes para armazenar, né? Para não ter esse problema de uma contaminação cruzada por questões de utensílio. Beleza? Então vamos lá. Da mesma forma que sugere e recomenda-se instrução de trabalho para manutenção, o que é algo bem crítico, né? Então requer ali um nível de detalhe, o como fazer, a limpeza também é a mesma coisa, né? Como que vai fazer a limpeza? Como que a gente vai fazer isso? Né? Quais são os utensílios que vão ser utilizados? Quais são a frequência? Quais são as áreas que vão ser limpas? Quais são os produtos? Qual é a diluição dos produtos? Quanto tempo de contato? Temos que ter isso descritos, tá? Em instrução de trabalho. E também ter ali uma forma de registro. Toda a limpeza tem que ser registrada, né? Afinal de contas, como que a gente vai comprovar, né, que a limpeza foi feita? Né? A gente tem que ter ali algum tipo de registro, tem que ter o plano e o registro pós a limpeza, né? Para a gente poder evidenciar e ter a certeza ali, né? Claro que preencher um papel não é certeza de nada, por isso que junto, né? Com isso tem que vir treinamento da equipe, conscientização, deixar isso bem vivo ali na rotina, para que de fato aconteça e a gente não venha ter problemas de contaminação referentes ali a uma falta de limpeza ou uma limpeza feita de forma inadequada, né? Não digo só contaminação de micro-organismos, mas também contaminação química, né? Se eu coloco um produto químico numa quantidade maior ou deixo um tempo maior, a gente pode ter ali a parte de contaminação. Beleza? Alguma dúvida? Algo para acrescentar? Podemos seguir? Certo. Ninguém fala nada, tô aqui falando sozinha. Você sabe que eu gosto de conversar, mas sozinha não, né, gente? Vocês vão Legal, me, legal. vocês vão falando comigo aí. O que acontece? A criticidade das ações vão aumentando conforme a proximidade disso com o alimento. Então, embalagem secundária, embalagem primária e aí a fabricação do próprio alimento. Então, a criticidade também vai aumentar, ela é aumentada com base nisso, né? A proximidade com o próprio alimento. Embora dentro do patamar da empresa, ela tem que manter lá o seu nível máximo de exigência com relação à limpeza, com relação à ceia das coisas, procedimento do mercado, tá? Então, a gente vê isso. E quanto mais próximo da fabricação do alimento, e aí depois tem o seco ou molhado, que
sólido ou líquido, seco ou molhado. Então, as criticidades vão sendo aumentadas também de acordo com o nicho da fabricação do alimento. Mas está super bacana a desenvoltura do trabalho, a sequência lógica aí do portal também nos leva aí cumprindo etapas e é bem bacana. Tá? Sim. Tá bem legal. É legal. E tem isso também, né? Tem empresas que têm que ser limpeza seca. Não dá para jogar água, porque se joga água é umidade, né? A umidade pode trazer outros tipos de problema ali, né? Parte de empresas de grãos, de farinhas, né? De pós, né? Tem que ter aí essa, não dá para ficar também. Então, é cuidado redobrado. Beleza, então vamos para o próximo aqui, controle de pragas. Controle de pragas, por incrível que pareça, sempre aparece em auditorias que vai acontecendo. Acho que a gente sempre tem algum pontozinho que vem em auditoria, e isso é até importante, bom aqui para mim, que aí eu já conto para vocês o que que vem, né, de mais, são mais pontuados, né? Bem, controle de pragas é feito por empresa terceira, né? Tem empresas, né? Então é um prestador de serviço, vocês têm que escolher uma empresa que faça isso, né? E controle de pragas vai depender da empresa, do ramo da empresa, quais são as pragas alvos, né? Que geralmente, é um tipo de empresa que vem, atrai muita mosca, ou rato, ou enfim, né? Então, tem que ser uma empresa que consiga fazer essa avaliação junto com vocês. Instalação de armadilhas, né? Seja armadilhas para rato, armadilhas luminosas, armadilha cola, veneno, né? E também a questão da desinsetização, né? Que é aplicar, né, o veneno ali, o produto. E aí é onde tem que fechar tudo, guardar tudo, depois limpar tudo, né? Para poder fazer. Então, isso depende de empresa para empresa. Né? Tem empresas que fazem vestiário, né? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que a gente fazia isso na parte de vestiários e refeitório. Então, dentro da fábrica, assim, propriamente dito, não fazia, mas, né, tinha ali essa questão de fazer dentro dos vestiários e refeitório. Né? E aí, algo, né, que a gente pode procurar até aqui na STS, deixa eu pegar aqui para vocês, é a questão dos relatórios. Vou botar aqui, pragas. Meu Deus, controle de pragas. Tem que ter uma pessoa designada para gerenciar essa atividade dentro da empresa, né? Alguém que acompanhe, alguém que tenha contato ali com o fornecedor, com o seu prestador de serviço, né? Tem que ser identificadas as pragas-alvos, que eu já falei, né? A equipe, ela tem que ter ali, né? A equipe, os colaboradores, tem que ter consciência do que atrai praga, né? Então, essa questão de alimentos dentro da área de produção não pode, né? Dentro de armários também não é bom, tem que ter um lugar específico para guardar alimentos, seja no refeitório, numa cozinha, tá? Contratou a empresa, você tem que ter ali quais os produtos químicos que elas utilizam para os tratamentos. E esses produtos, eles têm que ser aprovados, tem que ter lá o registro no Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Tem que ter esse registro. Então, tem que ter produtos específicos e liberados para isso, né? Além dessa questão da empresa, né, de ter alguém ali para fazer esse controle de pragas, a gente também trabalha com a prevenção em relação à nossa estrutura, que é a parte de manter o ambiente limpo, né, não ter aquele acesso direto para o ambiente externo. Então, né, se tem aberturas, tem que ter telas, né? Ou, né, aquela cortina de ar, né? Principalmente em portas que tem muita frequência de abertura, que tem que ficar aberta ali, às vezes, para o carregamento ou descarregamento, né? A parte de ralos com tampa, né? Ou grades, né? Para poder impedir ali que, né, quando é canaleta, né? Geralmente coloca assim umas grades e ali dentro, né, ali na saída do cano tem também uma telinha para evitar que venha, né, de fora para dentro, né? E aí a empresa ela trabalha, né,
de uma forma corretiva para aqueles que entrou, que ultrapassou essa barreira. Então, o ideal é eles nem conseguirem entrar. Mas, como tem bichos desse tamanho e bichos desse, né, a gente não consegue ter esse controle, né, de não tão minucioso dessa forma, né? Então, a gente tem que evitar a atração, fazer de tudo para não atrair, e aí vem a empresa, né, de controle de pragas para poder cuidar disso tudo, né? Então, fala da parte de detectores e armadilhas, né? Dentro da STS não fala o tipo de armadilha, então fala, tem que ser armadilha luminosa, tem que ser isca para rato. Não falo, porque depende das pragas-alvos dentro da sua empresa, tá? Mas você tem que ter detectores e armadilhas. Fala, né, dentro da norma fala que você precisa ter isso, mas o que, a quantidade, isso quem vai ajudar é a empresa que é contratada, tá? Então, essa empresa, né, contratada deve inspecionar com uma frequência aí que vocês vão combinar em contrato, semanal, quinzenal, mensal. É, Aqui entra a parte. Uma questão que eu falei sobre a auditoria é ter o relatório dessa empresa, né? Tem que ter um mapa de armadilhas, isso é obrigatório. Eu não estou achando aqui, mas tem, tá? Essa parte de mapa sempre é cobrado. É, a quantidade de pesticida que é utilizado para realizar o serviço, então, vai fazer uma desinsetização, eu utilizei qual produto, qual a concentração, qual a quantidade, né? E também, dentro da norma, aqui, ó, ela coloca para a gente uma análise de tendência. Então, além, né, o relatório da empresa que vocês, né, têm contratado, ela tem que mostrar uma tendência. Esse mês teve pouca incidência em relação ao ano passado, né? Então, ver se tem uma crescente de presença de micro-organismos, porque isso é um sinal para a gente. Bom, barata tá tendo, sim, todo mês está crescendo. O que está acontecendo? A gente tem que investigar. Qual a área que tem mais barata? Por isso que a gente fornece também, e as empresas geralmente também fornecem, tem um modelinho delas, aquela planilhinha com os tipos de pragas e o dia que foi encontrado. Porque isso ajuda a gente a, de fato, verificar em qual área, em qual setor está tendo aquela ocorrência, né? Mundo ideal, né? Se todo mundo preenchesse de fato aquela planilha, né? A gente sabe que tem uma dificuldade. E uma coisa que eu sempre falava nos treinamentos de integração, quando eu trabalhava na parte de SGI, é essa questão de, poxa, achou um monte de formiga, avisar alguém a parte de qualidade. Então, tentar colocar isso na cabeça das pessoas ali da operação. Olha, apareceu um rato aqui na minha área, nossa, tem um sapo, ou tem borboleta, tem barata, formiga, mosca, tá tendo muita mosca. Então, a gente consegue, com essas informações, chamar ali nosso fornecedor, prestador de serviço, falar, olha, vai lá ver o que está acontecendo. Então, é importante. Beleza, gente? Alguma dúvida, alguma coisa aí nessa parte de controle de pragas? Então, assim, eu acho que eu falei sobre os principais pontos, né? De ter os mapas das armadilhas, a questão do registro dos produtos no Ministério da Saúde e ter o relatório com essa análise de tendência. Geralmente são pontos que estão sendo cobrados aí em algumas auditorias que aconteceram. Então, registro de controle de pragas, né? Aquele é esse aqui, o controlezinho, né? De botar a data, a hora, colocar um desse por mês ali, em áreas, né, de produção diferentes, e sempre orientar o preenchimento, né, com a equipe. Eles têm que entender ali também para que isso serve. Beleza?
O próximo aqui, esse aqui dá o que falar. Esse aqui é gestão de crise, food fraude, food defense. Bem, esse aqui, deixa eu parar de compartilhar aqui. É um procedimento que a gente precisa fazer uma análise, um estudo de possíveis, né, trabalhar com aquilo que geralmente não aconteceu, mas é ter um pensamento de tudo que pode acontecer. Gestão de crise envolve a questão de emergências, né? Food defense e food defense é a questão de estranhos, né? Em relação a algo que pode contaminar ali o seu alimento, acontecimentos. E food fraude é em relação à fraude mesmo de alimento, você fazer alguma coisa para ganhar dinheiro com aquilo, né? Então, food defense é mais o ato de contaminar, de fazer algo para prejudicar. O food fraude, não, eu estou fraudando, estou colocando aqui água no meu leite aqui para ele ficar mais ralinho, para ele render mais, né? Já aconteceu aí questões de alimentos adulterados, né? Então, é algo nesse sentido. Então, fazer um planejamento, tem que ter uma metodologia para fazer isso, né? O que que a empresa faz, quais são os pontos vulneráveis dentro da empresa, e o que que faz. Então, deixa eu só baixar aqui a planilha, a gente já está com o tempinho quase acabando, mas aí eu posso voltar nele no próximo mês a gente falar mais dele, começar por ele para a gente poder conversar um pouquinho mais, porque é um documento importante, longo, cansativo, assim, e muita coisa tem que ser feita. Deixa eu compartilhar aqui. Então, a gente já fornece aqui dentro da plataforma uma planilha com algumas situações de risco comum, tá? Isso aqui é um levantamento que foi feito, né? Que são situações de riscos normalmente existentes em empresas. Claro que não vai se aplicar a todas as empresas. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim, né, gente? Da planilha, né? E aí a gente já tem a parte de emergência, que é a parte de gestão de crises. Tem alguns relacionados a food defense, tá? Que é a parte de contaminação. E alguns também relacionados a food fraud, né? Por exemplo, aqui tem, ó, a empresa já cometeu algum crime, a empresa compra de fornecedores que oferecem menor preço, então até a questão de vocês terem uma matéria-prima com preço muito baratinho, desconfie, né? E aí tem essas perguntinhas aqui para fazer essa avaliação, né? Mas obviamente que nunca tem que se prender ao que está aqui apenas. Pode ser que tem coisas que não tem nada a ver com a realidade da sua empresa, mas pode ser ter coisas que não está aqui, né? É, um exemplo de que não está aqui e que já tivemos ali auditor que pontuou isso, sim, né? Deu uma oportunidade para melhorar, a questão de pandemia. Por exemplo, a gente teve uma pandemia e ninguém estava preparado, né? Então, esse plano aqui é para a gente estar preparado para o que vier a acontecer, né? Obviamente, a Paty vai sair. Beleza, Paty, pode ir. Obrigada. Mas, assim, a gente tem que trabalhar de forma preventiva. Então, é um ponto muito importante, né? Dentro da... Teve mudança na versão nova, né? Vai entrar a parte de validação dessas medidas de controle, né? E é algo muito trabalhoso e que requer, assim, muita atenção na hora de fazer, porque tem que, de fato, identificar, por exemplo, a minha empresa, a gente não tem portaria, o portão fica aberto o tempo inteiro, não tem segurança nenhum. Poxa, a gente pode ter um problema de food de defense. Pode entrar pessoas estranhas, fazer algum mal ali ao meu produto, né? Então, o que que a gente pode fazer para melhorar isso? Tem como a gente colocar segurança? Tem como a gente colocar uma tranca e ter um interfone?
Então, é de fato pensar, eu moro, a minha empresa é num local comercial. E no local comercial é muro, então alguém pode pular, não tem cerca elétrica, não tem câmera de monitoramento, o muro é baixo, de vez em quando alguém pula o muro. Então, são coisas que a gente tem que investigar na rotina, né, para poder trazer ações para mitigar e eliminar isso. Claro, tem coisas que a gente não tem controle. Vamos supor, um incêndio, risco de um incêndio e queimar aí todas as embalagens. Tem como a gente mitigar fazendo o quê? Brigada de incêndio, tendo os nossos manutenção e equipamento, ter ali os extintores de incêndio, mas não está no meu controle. Se acontecer, o que que eu vou fazer para minimizar o impacto? Então, esse documento ele serve para isso, para a gente poder fazer aí o nosso plano de contingência. Beleza, gente? Ó, vou parar por aqui. Tem muito assunto, ainda vai dar, acho que umas 4 reuniões nossas aqui né, a próxima vez, próximo treinamento, talvez a gente entra aqui mais nessa parte de gestão de crise. Faltou a parte de resíduos, mas eu vou deixar para o próximo. Se alguém quiser aí falar alguma coisa, complementar, pode ficar à vontade. Só Não, plenário que fala. é um tema que está baseado lá na mentalidade de risco, dentro das normas. É bem bacana trabalhar a mentalidade de risco, porque é preventiva, é uma ação preventiva mesmo. E depois também, na mudança da versão 6, eu lembro que isso também tem que ser estendido à questão de fraude na gestão de fornecedores. A gente garante que os nossos fornecedores tenham lá um sistema de gestão de fraude e ele garanta também que o produto final dele, que é a matéria-prima, muitas vezes do nosso processo, vai vir sem qualquer tipo de fraude. Então, a gente tem que fazer essa gestão toda. Essa parte aí foi uma parte que até, né, a gente vai fazer o cursinho aí, a gente vai identificar melhor. Que eu tinha entendido que era só para uma categoria que vende, né, produto pronto. Tipo assim, se eu revendo, eu sou um mercado, eu quero aplicar FSC, eu tenho que garantir que o meu fornecedor tenha Defense Food Fraud. Eu acho que não entra para matéria-primas, assim. Não sei. A gente tem que confirmar essas informações. Foi o que eu entendi, né? Pode ser também. Mas enfim, a gente tem que estudar muito ainda essa nova versão para entender, né, esses pontos. Eu Então, lembro de uma beleza. parte para fornecedores. Mas, isso é tema para as próximas aulas. Tem Parabéns, muito tempo, tem obrigado muito pela tema para a gente prática. conversar aqui. Sim, com certeza. Tem coisa pra caramba. Beleza, Tainã, cadê você? Você sumiu, não falou mais nada. Chegou gente, você ficou com vergonha. Acho que tá sem microfone. Oi, Cris, Oi. Margarida. Oi, aí, a Margarida apareceu, a Apareceu a Margarida. Margarida, era só para agradecer. Eu não participei dos primeiros, mas está sendo muito interessante participar desses. Os Ai, isso próximos aí. eu participo, tá? Todo mês, Eu assim, continuo acompanhando. nessa semana aí do dia 12, o mês passado foi dia 14, né? Mas sempre é na quarta-feira, acho que é a segunda quarta-feira do mês que tá marcado. Toda segunda Ah, quarta-feira do legal, mês. Mas aí eu vou mandando os me e-mails. programando. Mas obrigada. Eu que agradeço. Tainã, pode falar agora. Não, não, eu só respondi para dizer que estava aqui. Ai, tá bom. Mas beleza, aí na sua empresa, né? Por mais que vocês ainda não tenham FSC, né? Eu acredito que tem controle de pragas, algumas coisinhas que eu falei que é o básico aí de vigilância sanitária, eu acredito que vocês já têm. Para Talvez essa parte conferir o de food, alvará precisa desses documentos. mas talvez essa parte de food defense, food fraud, vocês ainda não tenham, né? Não, Esse essa estudo, parte né? não. Mas quem sabe depois da 9001 a gente entra aí no FSC, né? Planos futuros aí, Quem quem sabe? sabe? Então tá, gente. Ó, bom dia para vocês. Obrigada pela atenção, pela presença. E mês que vem a gente se encontra de novo, tá bom? Beijinho. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Até lá. Tá.